dele, aqueles que sobravam os livros, ele me dava, né, lições de escola dominical antigas, e assim eu fui formando minha biblioteca sem ter muita condição. É interessante que naquele período, com 14 anos, eu já despertou uma vocação também assim para a música. E eu comecei a vir, lá no Azulão residia o irmão João Rodrigues, irmão Joca, irmã Marinete, que dava muita assistência a gente, e me trouxe para a Encruzilhada para que eu me inscrevesse na escola de música da banda para fazer parte da banda. E eu vim e levava os Mensageiros da Paz e a Seara com um desconto para vender, e aquele dinheirinho que sobrava, que dava um desconto à livraria da igreja, eu pagava a minha passagem para estudar e comprava algum livro. Eu me lembro que o meu primeiro livro foi O Peregrino. O Peregrino, John Bunyan. Depois comprei Os Heróis da Fé, que eram, naquele tempo, eram 3 volumes. Eu os tenho ainda. Tenho esse Peregrino que não dou por nada. Eu adquiri em 1968, que ele está impecável. E é diferente das versões atuais, porque tem texto em cada caminhada, em cada decisão que o peregrino toma. Uhum. E o terceiro livro, primeiro foi a Bíblia, segundo foi o Peregrino, de Bunyan, não é? Depois comprei Os Heróis da Fé, que naquele tempo era a Imprevão, a editora que editava esses livros. E depois comprei Conhecendo, primeiro livro teológico, Conhecendo, além da Bíblia, né? Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Esse foi o primeiro livro teológico que eu comecei a estudar sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre o homem, né, antropologia bíblica e todas essas matérias teológicas. E eu tive uma experiência muito interessante. Quando eu solfejava, o Alex de Garaldé era o solfejo, já estava dando... já ia me aproximando de 200 lições. Então, qual era o instrumento que o senhor não, aí eu solfejava primeiro, né? Aí Xavier, que era o regente da banda, ele disse: olha, Ailton, você está indo muito bem, eu marco uma lição, você dá 5. Então você avançou num momento muito rápido, eu vou dar um instrumento a você. Aí acertou comigo hoje, sábado, para no próximo sábado me dar qual instrumento que você quer? Eu disse: um sax tenor, que eu achava fantástico, né? Aí eu disse: eu quero um sax tenor. Ele disse: tá bom, tem um sax tenor aí para você. E eu voltei para no outro sábado, quando fosse à escola, receber o instrumento. Quando eu voltei, que desci na parada do ônibus, estava a irmã Marinete, esposa do irmão Joca. João Rodrigues faleceu, era presbítero, agora ele morreu como presbítero, mas naquele tempo não era batizado com o Espírito Santo, era um cooperador apenas. E irmã Marinete me encontrou, aí disse assim: é você que eu quero falar, é com você que eu quero falar. E eu disse assim: pois não, irmã Marinete. Ela disse: Deus me disse para dizer a você que Ele não lhe chamou para tocar instrumento na banda, Ele lhe chamou para o ministério da palavra. Aí tirou todo o meu prazer de tocar o instrumento. Continuei aprendendo música, porque eu comecei a sentir uma chamada, e uma chamada também missionária. E eu dizia: um dia, se eu for um missionário, eu preciso de música. Entendeu? Então eu comecei a pensar assim. E como comecei a fazer, o pastor Amaro Gomes fazia um grupo de estudo, um grupo de jovens lá no Jardim de São Paulo, começou a nascer em mim o desejo do estudo pela palavra. E ele viu a seriedade, viu o meu comportamento, viu o meu comprometimento com a igreja. Então, com 15 anos de idade, ele falou com o irmão Hinaldo de Ângeles e me colocou como cooperador da lista pequena. O senhor já era auxiliar da lista pequena com 15 anos. 15 anos. Foi justamente os 50 anos da Assembleia de Deus em Pernambuco. Foi, sim, senhor. Não é isso? Os 50 anos da Assembleia de Deus, eu cantei no coral. Cantou? De 3.000 vozes, que fizeram uma bandeira. 3.000 vozes? Formaram uma bandeira. Eu me lembro que o meu pelerino era verde, né? Meus pais formaram e eu também. Me formei. E foi aí que
vi a multidão na igreja, o desfile, foi na Avenida Dantas Barreto, e armaram um palanque, né? E durante toda a semana houve aquela festa. Durante o dia, os estudos eram aqui no Sesc, na quadra do Sesc, que o Templo da Encruzilhada não cabia. E à noite, as grandes concentrações ali na Dantas Barreto, pastor José Amaro dirigindo. Naquele tempo era prefeito do Recife, Augusto Lucena. Ele foi lá, deu um discurso. Ele gostava muito da igreja e do pastor José Amaro. Então, foi aí que eu comecei. Com 14 anos de idade, eu esqueci de dizer que o maestro do coral, que era Edivaldo, lá no Jardim de São Paulo, me viu a dedicação, o meu comportamento, e me colocou como vice-regente do coral com 14 anos. Eu regia o coral, quando ele não estava, eu regia o coral com 14 anos. Eu tinha muita facilidade de dar as vozes, pegar as vozes. Uhum. E depois, ele era regente do coral da Vila do Tenente, então eu fiquei como vice-regente do coral do Azulão e vice-regente do coral de Vila do Tenente. 14 anos de idade. O senhor passou essa facilidade para sua neta Débora, viu? Com facilidade. Então eu me desprendi totalmente para a obra de Deus, né? De forma que eu chegava na congregação, 15 anos, 16 anos, eu chegava, ligava o som e começava a convidar os vizinhos. Comecei a cooperar na lista pequena. Corneta? Ah, sim, era. Eu levava o som para os pontos de pregação, levava o som, corneta pendurada no braço, o amplificador na cabeça, que era aqueles amplificadores de válvula antigamente, que pesava mais, né? E eu levava, tanto se estivesse escalado, como os meus amigos, os irmãos mais idosos, e pregava o Evangelho, e dirigi muitos cultos, hoje na Casa da Cultura, mas era detenção. Como o trabalho estava ligado à campanha, a campanha evangelizadora do Jardim de São Paulo e Azulão, através do pastor Amaro Gomes, então ele me escalava. Eu muitas vezes fui pregar o Evangelho, dirigir cultos à noite e no domingo à tarde na casa de detenção. Muito jovem, tinha 15 anos, 16 anos, e já comecei a fazer esse trabalho. Participei de forma assim muito efetiva também na programação, recitando poesias, fazendo diálogos, partes na igreja. Você ainda lembra de alguma das poesias? Uma que ficou mais marcante na minha vida foi a Escada de Jacó. Cada degrau era uma virtude. E eu, com meu irmão, ele fazia as perguntas e eu respondia, né? Uhum. Então, foi uma participação de festa de mocidade, aniversário do coral. Participei de todos esses eventos. Quando eu tinha 16 anos, 17, não conseguia trabalho, também comecei a ajudar as irmãs de círculo de oração. Eu dirigi comissões em Pacheco, dirigi a parte musical, né? Coral, Pacheco, Totó, Santo Aleixo, Jardim São Paulo, Cajueiro Seco, Deus te guarde. Formei o primeiro coral de criança no Jardim São Paulo. Nós tínhamos 77 crianças do Azulão e Jardim São Paulo, e saíamos muito para aniversário de círculo de oração de crianças. Participei, vivi a vida, e Deus falava muito comigo, me revelava. Às vezes minha mãe se acordava, eu estava de madrugada lá na cozinha, com a luz acesa, e eu orando com a Bíblia aberta, estudando a Bíblia. Como um menino pobre, mas muito dedicado às coisas da igreja, não é? Na campanha evangelizadora, e participei de todas essas atividades da igreja. Cantei no coral. Nesse tempo eu era tenor, hoje seria baixo, né? Era tenor, e cantei durante muito tempo. Participei, mesmo bem jovem. Eu me lembro que em 1968 eu ia ajudar os irmãos em Areias, porque o pastor José Amaro fez reforma nos templos maiores, e os irmãos eram quem faziam de forma voluntária. E eu, mesmo jovem, eu ia lá cavar com eles, fazer material. Quer dizer, eu dediquei totalmente a minha vida, estudava, é claro, mas não deixava de estudar, mas dediquei minha vida à obra. E foi neste período que Deus
marcou de forma assim muito forte sobre a minha chamada. O senhor vai falar sobre essa chamada, sim, esse momento muito especial. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta em instantes com mais lição de vida, hoje muito especial. Aguarde. Olá, o Minuto Centenário está de volta e desta vez falando sobre a programação